Boa noite, com rock e filosofia. Comigo, Thiago Bianchi, no YouTube da Kiss FM. Eu vou ter que ficar junto aqui, porque estamos com problema no áudio. É verdade. Hoje ele tá aqui comigo, o Daniel. Eu vou apresentar antes de mais nada o meu wingman. Eu sou o cara mais importante daqui hoje, pra falar a verdade. Exatamente, cara. Mas você sempre é o cara do técnica, né? Todo mundo tá aqui por minha causa, né? Que é o mais importante. Vamos combinar aqui, né? Galera, um prazer enorme estar aqui hoje. Muito obrigado, a gente está numa correria gigante. É uma noite muito especial para quem acompanha o nosso programa desde o começo, porque a galera sabe que é um assunto que, putz, cara... O Thiago tá assim, ó, se coçando. Olha aqui, ó, minha camisa aqui, ó. Isso, mostra a pança. Aqui, ó. Hoje temos presenças ilustríssimas no programa. Eu tô com um probleminha no meu áudio aqui, ainda bem que o Daniel, meu wingman, o meu X-Pirito tá aqui do meu lado, o meu anjo da guarda, porque a gente tá, não sei se depois nos informa se vocês estão ouvindo a gente bem, que eu tô falando a gente tá meio dele. E, bom, hoje dia 1º de dezembro, um programa muito especial. Obrigado a todos pela presença. Obrigado ao Kiss FM novamente por deixar o Boeing, esse Boeing maravilhoso, ao nosso comando por alguns minutos, algumas horas. É um prazer, que eu posso dizer. Hoje é um dos programas mais prazerosos, né? É mais prazeroso a gente falar de ufologia, com um gênio da ufologia, e também vamos entrevistar um dos maiores humoristas desse país, cara que eu sou muito fã, estou muito ansioso também para trocar ideia com ele. Bom, sem maiores delongas... Conta um pouquinho por que é tão especial hoje, né? Porque o programa era para começar com outro nome, né? Deixa eu contar para vocês, antes de mais nada, contar o pessoal, a equipe técnica, cara. Porque, Daniel, sem você, cara... Como eu vivo sem você? Bem... Com trabalhos técnicos de Hobbs Bianchi, minha doce Hobbs, que nos ajuda aqui na produção técnica. Juliana Amaral, que faz a nossa pesquisa. Sem ela, eu não saberia porra nenhuma. A Adriana Baldin, da produção, que laça os nossos convidados e, não saberia por onde começar a trazer pessoas do calibre das pessoas que a gente tem aqui no programa. O Carlos Fides, né, que é o nosso Derek Riggs da arte, o cara que é o nosso cara que desenha Ed, né, que desenha pro Iron Maiden. Nós temos aqui no Brasil o nosso particular, que é o Carlos Fides, faz a nossa arte, e de tantas bandas, de tantos grupos musicais, que também pode ser coisa como banda, é muito importante falar isso. E, o Daniel Massa, que é o nosso produtor de núcleo e o wingman. E salvador da pátria. E Salvador, que hoje é o nosso microfone também. Só microfone. E a nossa caixa de som. Exatamente. Também quero lembrar que a gente tem apoio da Roadlog, vans e transportes pelos seus eventos. Se você está precisando de vans e qualquer tipo de transporte, você entra em contato com a Roadlog, que está aqui na descrição do vídeo, que lá você tem o contato direto do pessoal que vai te colocar no melhor serviço de transportes de São Paulo. Tá bom? E sem maiores delongas, vamos lá, vamos começar, que hoje o assunto é quente, e vou responder a pergunta do Daniel, por que é importante, um programa tão importante para mim, pelo menos, né? Bom, ele é apresentador, humorista, violonista, vocalista da banda Pedra Letícia, adora a ideia de poder vir a ser ator e é um dos grandes artistas do cenário stand-up comedy nacional. Vem pra cá, Fabiano Cambota. E aí, tudo bem? Ótimo. Como é que vocês estão? E sim. Me pegou comendo um salgadinho, tô horrível, imagina isso. Cara, você tá mal, cara. Você emagreceu, você tá um gato. O que aconteceu? Cara, eu precisava emagrecer, porque durante a pandemia eu resolvi que eu queria experimentar a comida do mundo inteiro. Cara, eu tava na frente do sofá comendo o dia inteiro jogando Fortnite. Eu percebi que a minha vida não ia muito longe depois disso. Eu falei, eu acho melhor eu dar um jeito nela. Então, acho que uns 2 meses para trás, comecei um programa de alimentação saudável, treino,
porque a gente ia gravar uma nova temporada. A gente acabou de gravar uma nova temporada da Culpa é do Cabral, né? Uhum, Acabamos de gravar. uhum. E desde a temporada passada, para quem assiste o programa, sabe que eu tava sendo muito zoado, que eu passei a ser o gordo do programa. Na primeira temporada tinha o Rodrigo, que era um balão de pessoa. É. Ele emagreceu. Vocês não vão acreditar quem é o novo gordo do programa. Rafael Portugal. Olha, como? Lógico, né? Não sei o que aconteceu. Tudo que ele comeu foi pro pescoço. Ele tá parecendo um pelicano. Tá uma coisa horrorosa. E ele veio salvar a mim e ao Rodrigo do apelido de gordinho da temporada. Cara, mas você tá... Você de frente para estar de lado, mano. Tá ótimo. De lado pra... Não. É. Mas eu tô mais... Agora eu tô mais focado aí no mundo fitness. Eu serei um blogueiro fitness em breve. É, blogueirinha. Não, tá certo, você é uma cara. blogueirinha. Eu vou ser eu vou mudar meu nome para Cambota Pugliese. Caguei. Eu vou agora fazer só public post. Bom, eu vou introduzir o nosso o próximo convidado também, que vai ficar... Você acredita em extraterrestres? Eles mentem muito para você, Cambota? Cara, eu vou te falar, eu já tive um papo com esse cara, um dos papos mais legais que eu já tive na minha vida, que nós vamos conversar sobre isso durante o programa. Eu sou um homem da ciência, sabe assim? Eu sou um nerd da ciência que passo minhas madrugadas inteiras lendo ou coisas sobre história ou coisas sobre o cosmos, acredite. Eu sou um anti-artista, velho. Eu sou uma vergonha pro rock and roll, porque eu não bebo, eu não uso droga, eu não traio a esposa. Eu tô te falando, eu sou uma vergonha. E é até muito difícil se divertir nessas condições. Mas a minha madrugada normalmente é estudo, porque eu adoro estudar, ler sobre física, sobre história, principalmente são os dois assuntos que mais me interessam, e jogar videogame. E dessa pira de estudar física, estudar cosmos, você começa a entrar numa doideira mesmo de querer entender o universo, entender o que é o tempo e o espaço, cara, e começa a ficar muito improvável mesmo que a gente esteja sozinho, velho. É muito improvável que isso tudo seja... A gente é nada no universo. Nada. Por isso... Já vi que hoje o papo vai render, cara. 3 horas de programa. 3 horas de programa. Se preparem aí. Bom, galera, ele é considerado um dos maiores e mais respeitados ufólogos do mundo, uma das personalidades máximas do Brasil no assunto, membro de várias associações internacionais de ufologia. Conhecido por seu empenho em tentar amparar o fenômeno ufológico com o maior número possível de provas e testes. Editor da revista UFO, a publicação de ufologia mais antiga do mundo, fundador do Centro Brasileiro de Pesquisa de Discos Voadores, maior centro de estudos ufológicos do Hemisfério Sul. Já fez conferências em mais de 60 países, esteve em diversas redes brasileiras de TV, além de Discovery, National Geographic e History Channel. Realizou mais 700 investigações no campus de OVNIs no Brasil. Foi professor de Química, até desistir da área para dedicar-se exclusivamente à ufologia. UFA, ou melhor, UFO. Nossa senhora. Tchau. Vem pra cá, Demar Gevaerde. Eita. Agora que o Thiago... Vamos lá. O currículo é muito bonito, mas não é tudo isso. Eu sou um cara que sou um apaixonado, assim como o Cambota, de quem eu sou fãzaço, entende? Eu sou um apaixonado por ciência, sou apaixonado pela pesquisa dos discos voadores. Eu acho que esse é um tema assim, absolutamente fascinante, entende? É uma coisa que te leva literalmente a outros mundos, né? O Cambota falava agora sobre nós sermos nada. Mais ou menos isso aí mesmo. Olha, só na nossa galáxia são 200 bilhões de estrelas. O Sol é uma delas, que tem 10 planetas ao redor e um com vida. Se isso acontecer em 10% da nossa galáxia,
serão 20 bilhões de planetas habitados. 20 bilhões numa galáxia, na nossa. E sabe quantas galáxias são? 3,2 trilhões de galáxias. Então, é um número, sim, insano. Não tem como pensar nisso. O cérebro humano, pelo menos de nós, os mais ou menos normais, não tem como estimar essa quantidade. Para você ter uma ideia, Tiago, Cambota, se você colocasse o número 1 e 70 zeros atrás, segundo os cientistas, não sei como é que eles chegaram a essa conclusão, nós teríamos um número de planetas com vida inteligente no universo. 1 com 70 zeros atrás. 70 zeros atrás. É uma coisa absurda, né? Então, agora, a gente não precisa pensar nessa grandiosidade toda. A gente traz a coisa aqui para o nosso mundo. Nós, seres humanos, aqui estamos sendo visitados por outras formas de vida, por outras formas de inteligência, desde a antiguidade. Isso é uma coisa normal de acontecer. O universo tem 14 bilhões, mais ou menos, 14 bilhões de anos. A Terra tem mais ou menos 4 bilhões de anos. O que aconteceu nesses 10 bilhões? E mesmo nesses 4 bilhões que a Terra existe? Então, a chance, não é uma chance, é uma certeza de haver vida inteligente no universo, é uma coisa grandiosíssima, que um dia vai entrar nas nossas cabeças. Agora, vamos deixar para falar de ufologia daqui um pouquinho. Agora eu queria dizer o seguinte, Tiago, eu quero te agradecer pela oportunidade que você está dando para a gente falar no teu programa, né, sobre ufologia. Muito obrigado. Você imagina, eu falo sobre ufologia em todos os ambientes que me chamam, até em cadeia eu já falei. Sério? No presídio de Campo Grande, eu falei uma vez, entende? E você está me dando um presente, porque eu sou fã do Cambota. O Cambota passa as madrugadas dele comigo. Ele não sabe, mas eu acordo sempre de madrugada, no meio da noite, de insônia que eu tenho, e fico assistindo comédia. E algumas das comédias são do Cambota. Eu assisto também o Fábio Rabin, o Adolfo Padilha, o Diogo Portugal. Eu acho vocês, assim, gente muito bacana, porque vocês alegram o nosso coração, deixam a gente mais feliz no dia a dia, assistindo as suas piadas. Viver envelhece, eu já assisti umas 10 vezes. Ei, tá sem áudio. Tá sem áudio. Não, tá sem. Aí, agora tá me escutando agora? Agora sim. Boa. Porque eu tava com um problema para te escutar, na verdade, no começo, e eu perdi um pouco do começo da sua fala, mas olha que doideira. Eu já sou seu fã e te acompanho há muito tempo, e para mim é uma honra escutar o que você falou agora, porque eu já acompanho há muito tempo, é um assunto que me interessa, sempre me interessou muito. Então, eu já te acompanho dos programas de TV, de todos os tipos de programa, dos que te levaram a sério e dos que queriam te ridicularizar e se ferraram. Eu sinceramente adoro o seu trabalho e tal. E eu estava te falando, não sei se você lembra, eu te conheci quando eu trabalhava no programa do Porchat. Você foi com Jorge Versilo no programa do Porchat, não foi? Isso mesmo, faz uns 2 anos eu fui com o Versilo lá, grande amigo, grande entusiasta da ufologia também. Isso mesmo, Cambota, isso mesmo. E aí eu trabalhava na banda, né? Eu era o vocalista da banda. E eu lembro até que eu te contei sobre uma avistada que eu dei no interior de Minas Gerais, muito louca. Que bacana. Eu lembrava desse fato, tanta coisa que acontece na vida da gente. Não, imagino. Hoje mesmo eu falei com o Porchat várias vezes, com o Versilo várias vezes, porque está acontecendo o seguinte. Tem uma garota no Rio, já entrando no assunto, Thiago, de ufologia, tem uma garota no Rio, é uma menina de 13 anos chamada Raíssa Luana, mas ela se apresenta como
Oliveira. E ela montou uma biblioteca numa comunidade carente, a comunidade Tabajaras, em Copacabana. E nessa comunidade, nessa biblioteca, ela recebe crianças de todas as idades, assim, sei, adolescentes, e a biblioteca é muito bonitinha. E o que aconteceu? Nós estamos fazendo uma doação bacana de livros e revistas da UFO para eles. E o Versilo, o Jorge, está para ir conosco, né, na semana que vem, se não houver bandeira vermelha no Rio, que é para acontecer. Então, eu agora mesmo estava conversando com os organizadores desse evento, talvez role a bandeira vermelha, a gente não possa ir, mas se não rolar, eu vou estar no Rio, né? Eu não sei, Cambota, onde você mora, se você mora no Moro em São Paulo. Mora em São Paulo, poxa vida. Se não, se fosse no Rio, nós vamos fazer essa doação, assim, são caixas de livros, de revistas, que a gente produziu ao longo de 50 anos para essa biblioteca da comunidade Tabajaras de Copacabana, que é uma comunidade de trabalhadores, uma comunidade carente. E essa Lua de Oliveira, essa menina, ela montou um programa chamado Mundo da Lua. 13 anos, prodígio. E ela tem dado assim, muitos exemplos e inspirado outras crianças, outros adolescentes de outras comunidades, não só do Rio, como agora também de São Paulo, a fazerem o mesmo, a montarem bibliotecas comunitárias. E a UFO vai fazer o seguinte, sejam quantas forem essas comunidades, nós vamos doar todo o nosso acervo, todas as revistas, todos os livros, um exemplar de cada, a gente vai mandar entregar lá. Então, isso é uma coisa bacana que vai acontecer na semana que vem. E o Versilo vai estar conosco nessa se isso rolar, o Versilo vai estar conosco nisso aí, porque ele é um apaixonado por ufologia. Nossa, que legal. E é mais um motivo, eu acho, para incentivar a leitura, porque o assunto é muito apaixonante, cara. É muito. Quando você começa a se interessar, é natural que isso desperte, inclusive, a curiosidade das pessoas. Realmente é um assunto muito apaixonante. Não, eu estou nesse negócio desde criança, eu estou com 58 anos. Eu comecei, a minha primeira leitura foi aos 7 anos. Eram os Deuses Astronautas. Depois não parei mais. Estou até hoje. Você é JJ Benítez? Não. JJ Benítez é meu amigo. Mentira! J Benítez, sim, claro. JJ Benítez. A última vez que ele esteve no Brasil, já vai fazer uns 5 anos, ele esteve aqui lançando um livro dele, não me lembro o nome agora, aqui num shopping perto da minha casa, eu fui lá recebê-lo, né, saímos para jantar. O JJ Benítez é um baita de um cara, com ideias excelentes. Agora ele está meio down, porque ele teve um infarto, e aí ele se aquietou um pouco, ele fumava, não sei como é que está agora, né? Então isso aí acarretou isso aí, mas ele é um cara que publicou os livros mais espetaculares da história da ufologia, que mesclam um pouco de ficção com ufologia, história da humanidade. Gênio da humanidade. Galera, deixa eu colocar vocês, a gente vai fazer um... Vocês estão me ouvindo bem aí? Que eu tô no microfone do computador aqui? 100%. A gente vai falar um pouco com o Cambota e com o Gevard, assim, falar um pouco da vida do Cambota e também sobre ufologia com o Gevard. Então vamos fazer um bate-bola aqui. Os dois assuntos são interessantíssimos. Então começar por você, Cambota. Que assim, o programa é Boa Noite com a Filosofia, né? E a gente tem um começo, às vezes, assim, dependendo, né, do entrevistado, um começo meio freudiano. Eu acho que é o seu caso. Então, a pergunta é, quando a gente vai, né, segue ali, por que a pessoa fazer aquilo que faz? Então, eu vi que o seu pai te deu um violão, né, quando você era criança, mas ele não curtiu muito que você largou o violão, né? E isso é uma coisa que geralmente é ao contrário, né? Os pais querem que você pare com a música. Então, minha pergunta para você é, qual foi a verdadeira influência dos seus pais na sua carreira e como eles reagiram quando você resolveu caminhar para nesse sentido de humor e música, né? Que, tipo assim, quis enlouquecer os pais ao tudo, né, cara?
Cara, são duas coisas distintas. Na minha infância, o meu pai investia, mesmo sem ter muitas condições, ele investia muito na nossa educação. Esporte, língua, a gente aprender a falar uma outra língua. E a gente não tinha essa condição financeira de fazer cursos e tal. E meu pai investia muito do que ele ganhava na nossa educação. Uma das coisas que ele dizia a gente devia aprender um instrumento musical. Minha irmã fez piano e eu comecei a fazer violão. Só que eu não gostei do violão, que meu sonho era tocar acordeon. Olha. Eu não gostei do violão. Eu queria tocar forró, cara. Aí, eu queria tocar Luiz Gonzaga. Aí eu não gostei do violão, não me dei bem com o professor, impliquei com o professor. E assim que meu pai comprou esse violão com muito sacrifício, eu encostei esse violão lá em casa e não queria mais mexer nele. Depois disso, passa-se o tempo, eu já sou adolescente, já estava adolescente, e eu comecei a encostar no violão de novo, mas aí por gosto próprio. Esse violão estava parado lá em casa. Eu comecei a encostar nesse violão, na intenção, inclusive, de fazer tocar uma música na roda para as meninas, sabe, essas coisas. É o clássico. Eu tinha tomado, porque é uma história longa, não dá para eu contar aqui. Eu tinha tomado fora de uma menina e perdi para um cara que tocava violão, saca? E aí esse me custou caro, isso. Aí eu comecei a tocar violão na adolescência e tal, mas eu fui pegar para valer o violão, eu já era adulto. Acontece que entre a minha adolescência, eu entrei na faculdade muito cedo, e a fase adulta, a minha vida foi degringolando, deu um jeito, porque eu comecei aí eu dava aula de inglês, comecei a trabalhar num banco, e comecei 7 faculdades, não terminei nenhuma, e a minha situação lá em casa começou... Capricorniano, né, cara? Aí, cara... Tem uma história muito semelhante, Cambota. 7 faculdades, todas faculdades boas, assim, era difícil passar no vestibular, eu passava, sabe? Eu tinha uma facilidade para passar e depois, na hora que entrava, eu degringolava a faculdade. Fiz o Nesp, fiz a Federal de Goiás, enfim. Aí, depois de um tempo, a minha vida estava encaminhando para um fracasso retumbante. Retumbante. Assim, eu fiz questão de, parece que eu apontei a minha flecha para o alvo do fracasso maior, assim. Bebia muito, usava drogas e etc. De repente eu descobri o palco. Eu já era velho, cara. Aí eu descobri o palco assim, tocando com Pedra Letícia. Parei de beber, parei de usar qualquer tipo de droga, e aquilo começou a me dar retorno. Eu abandonei tudo que eu fazia, comecei incrivelmente a levar a sério algo que eu poderia ter feito com qualquer outra carreira que eu tive na minha vida, e não levava tudo nas coxas. Quando apareceu o palco, aquilo para mim foi uma coisa tão apaixonante que eu comecei a levar a sério. E começou a dar certo. Quando eu vim para São Paulo, isso há 11 anos, os meninos que estavam começando a fazer comédia naquela época aqui em São Paulo assistiam ao show da minha banda e me chamaram para tentar fazer comédia também. E aí, enfim, tem vários pormenores e as coisas vão se encaminhando e eu mantenho as 2 carreiras até hoje. O que é uma loucura, porque a hora que você pergunta para mim a respeito dos meus pais, entenda, meu pai me incentivou criança. Depois que ele viu que eu degringolei a vida, ele queria que eu afastasse loucamente desse mundo. Mas quando ele viu que eu levei a sério, ele voltou a me incentivar. Que demais. Entendeu? E aí, a minha carreira musical, ela é totalmente dependente da minha mãe, porque eu aprendi com a minha mãe a escutar música. E eu escuto muita música. Eu sou aquele cara que para e escuta música. Eu tenho a minha vitrola aqui em casa, eu sento e escuto música, como ninguém mais faz hoje. Eu gosto de música, eu sou um apaixonado por música. Foi minha mãe que me apresentou Beatles, minha mãe que me apresentou Luiz Gonzaga, minha mãe que me apresentou as coisas que eu escutei pra caramba, entendeu? Nelson Gonçalves, a música sertaneja antiga lá de Goiás, Belmonte Amaraí, umas coisas muito, muito distintas, sabe? Que me levaram a gostar de música como eu gosto hoje. Essa paixão vem da minha mãe. E a gente discute música até hoje, eu e minha mãe, assim. A gente fala sobre música horas a fio, assim. Que demais. Só que o meu pai foi, acredite,
Eu não minto quando eu falo as coisas do meu pai, que ele era grosso e tal. Olha, eu exagero, mas ele era severo, meu pai era um pai severo. Mas seu pai Mas o meu pai, acredite, ele foi um ator, ele quis ser ator e não pôde, a vida não deu essa oportunidade para ele quando ele era adolescente. Ele queria ser da companhia do Mazzaropi aqui em São Paulo, enfim. O sonho dele era ser ator cômico. Olha que doideira, como a vida, depois de muito tempo, me entrega a música, que é o lado da minha mãe, e a comédia, que é o lado do meu pai. Que legal. Sabe? Então, essa representatividade dos dois na minha vida são muito claras, com as duas coisas que eu faço em paralelo. Sou músico, e com absoluta certeza sob influência da minha mãe, e sou comediante, com absoluta certeza de influência do meu pai. Puta, que legal. Cara, logo mais eu tenho uma pergunta nessa. Que legal que foi para esse caminho a resposta, porque tem uma pergunta logo mais para você nesse sentido. Pô, obrigado por dividir isso com a gente. Bom, vou voltar aqui, tocar a bola de volta para a lenda da ufologia. Pô, Gevá. Nossa, já veio Gevá, vou te falar. Minha cabeça está explodindo. Esse programa era para chamar. Ele começou como Bom Dia com Rock Filosofia, né? Ele era de manhã. A gente ganhou o horário nobre aqui à noite e posso para boa noite. Mas ele ia se chamar Bom Dia com Rock e Ufologia. Assim que era o. Legal, Thiagão. Mas não. Então, assim, tipo, é um assunto que eu gosto muito, realmente. Eu sou J. Benítez, os Cavalos de Troia, todos os livros adoro, leio todos. O Eric von Däniken, né, né, Carl Sagan, e até o Isaac Asimov, né, com robôs e tudo mais. Mas, bom, a gente vai falar um pouco disso. A gente falou aqui na questão de né, de falar de família e tal, mas eu vou mais um pouco falar sobre essa questão que chamou a atenção do Cambota nessa coisa de faculdade. Você falou que a sua história é semelhante. Você era professor de química, né? Atuante, né? Eu era professor de química, eu era professor de inglês. Nossa. E eu fui autodidata nas duas matérias. Eu vi muita similaridade na história do Cambota e na minha. Eu também tive um pai que, no começo, não queria de jeito nenhum que eu seguisse a carreira de pesquisador de ufologia, mas que depois que viu que era uma paixão que estava na minha alma, ele me apoiou. Né? Eu também entrei em várias faculdades, todas de química, 4, tá? E não concluí nenhuma delas. Todas de química orgânica, fui professor de química orgânica de inglês. Então, muita coisa em comum, Cambota. Essa paixão é uma coisa assim que eu tenho desde criança. As pessoas pensam assim, Java, você, sei lá, você é tão ligado em ufologia, você fala de ufologia com tanto entusiasmo. O que é? Você toma café da manhã em Marte? Você almoça com ETs em Saturno? O que é isso aí? Não, não é nada. É uma coisa que é da minha vida, né? Eu tive a oportunidade de seguir a carreira científica pela química orgânica, trabalhei assim como um mero auxiliar no projeto da descoberta da estévia rebaldiana bertoni, que hoje é uma plantinha, né, que é cultivada em larga escala, que dá o esteviosídeo, aquela substânciazinha. Eu tô apaixonado por química orgânica. Eu tomo bastante, eu posso tomar açúcar, eu tomo bastante estévia. Você troca o açúcar pela estévia. Uma boa atitude, porque a estévia é imensamente mais saudável que o açúcar. Né? Então, eu tive a opção de seguir pela química orgânica. Né? Inglês não ia me dar nada, dar aula de inglês não dá nada, mas a química orgânica, meu sonho era ser um cientista. Só que, paralelamente ao meu sonho de ser cientista, quando eu era adolescente, tinha o sonho de ser um ufólogo, viajar pelo mundo, fazendo pesquisas, fazendo palestras. E as coisas se chocaram numa certa época, e eu optei pela coisa B, que é ser ufólogo. Não foi fácil, não. Viu? Lançar uma revista há quase 40 anos não foi fácil.
Eu lancei a revista UFO, para você ter ideia, Cambota, Thiago, Daniel, quando não existia computador, não é que não existia internet, não é que não existia mouse, é que não existia computador. Diagramado na mão. Na mão, era na mão, prancheta, com régua T, esquadro, caneta nanquim. Era uma coisa absurda, cara, uma coisa trabalhosíssima. Hoje, sempre no meu computador... Não é por nada, não toa. Por essa a paixão, Thiago, a paixão pelo tema. Eu acho assim que é um grande barato pesquisar ufologia. Nós estamos assim meio que para definir de uma maneira rápida, atravessando um túnel e tem uma luz lá no final do túnel e nós já passamos na metade desse túnel. Tomara, hein? Porque... sim, passamos. Essa travessia é que tem sido o tesão da coisa. Agora, chegar lá, que significa ter as respostas para todas as nossas perguntas, ou pelo menos para as principais perguntas, é que vai ser o grande barato, que vai ser o grande lance. Então, terá valido a pena todo o esforço, toda a dificuldade, todos os perrengues que a gente passa, que é para descobrir, afinal, primeiro, qual é a nossa situação? Numa escala de 0 a 100, de civilizações no universo, com graus de avanço de 0 a 100. Nós estamos o quê? No degrau 3, 4, 5, 10, 15? Acho que não dá isso tudo não, hein? Acho que não está, não, né? Tá não. Vamos pro 0, alguma coisa aí. Nós estamos ali embaixinho, da régua. O grande tesão vai ser saber o que está no andar de cima, e no andar de cima, e no andar de cima, e no andar de cima. Isso... Deixa eu te fazer uma pergunta. Bota, seguir aqui uma pergunta que já a galera quer saber de coisa pop. Vamos começar pelo pop, né, da ufologia, depois a gente volta com Cambota. Quero falar mais sobre a Pedra Letícia, super banda do Cambota. Mas deixa eu te perguntar, Jevan, os 3 casos mais famosos do Brasil, acredito eu, que seja a Noite dos OVNIs, né, Operação Prato e o caso Varginha. Sim. E fala um pouco para a galera, conta um pouco sobre o que foi cada caso, resumidamente, para a gente poder falar bastante coisa. São 3 casos que nós consideramos na ufologia brasileira os mais importantes. Não quer dizer que outros não sejam, mas eles pegaram muito duro, né? Eles foram muito fortes. Por exemplo, pela ordem cronológica da coisa, em 1977 nós tivemos a Operação Prato. A Operação Prato foi uma missão militar conduzida pela Força Aérea Brasileira em certas regiões do Pará para investigar discos voadores, que resultou em mais de 500 fotografias e em 16 horas de filmes. Esse é um caso assim, extremamente importante, porque cerca de 3 dúzias de militares foram mandados à Ilha de Colares, sob o comando do então capitão Irangê Holanda. Hoje mesmo eu falei com o filho dele, o Lula, né, para investigarem objetos voadores não identificados que estavam sendo avistados lá. E eles fizeram um registro oficial, e houve um contato oficial entre os militares e a tripulação do disco voador. E isso não é conhecido, isso não é relatado. Incrível, como não? 10 anos depois... Desculpa, não te ouvi, Thiago. Eu estou pensando assim, como pode isso? Como não, né? Ser uma coisa tão... Não, o Irangê Holanda, que foi o capitão, comandante da Operação Prato, ele e o sargento Flávio tiveram contato com uma nave que pousou no Rio Guajará-Mirim, do outro lado do Rio Guajará-Mirim, saiu um ser de dentro da nave, esse ser se aproximou deles flutuando no espaço, no ar, flutuando. Eles estavam num barco, a gente não vai falar muito detalhadamente disso, as pessoas podem procurar a revista UFO, onde tem todos os detalhes, né, inclusive em várias versões, né, e houve, assim,
o Irangê Holanda e o Flávio Sargento, o Irangê era capitão, o Flávio Sargento, eles eram a 5 metros de uma criatura, de um ser bípede, igual a um ser humano, que saiu dentro de uma nave. É um caso muito sério, né? E ele teve a oportunidade de ter tido contato, porém, os superiores deles em Brasília não permitiram que esse contato prosperasse. Primeiro caso. Segundo caso, 10 anos depois, ou 9, em 1986, o caso da Noite Oficial dos UFOs no Brasil. 7 caças a jato da Força Aérea Brasileira, disparados de várias bases aéreas, para perseguir 21 UFOs que estavam sobre o Rio, São Paulo, Brasília, Anápolis, mas se concentraram sobre o Vale do Paraíba, sobre São José dos Campos. Com um detalhe, cada um desses 21 objetos tinha 100 metros de diâmetro. É o tamanho de uma quadra urbana. Imagina uma quadra urbana redonda, voando no céu em cima da sua cidade. Muitas cidades foram visitadas. Agora, multiplica por 21. É uma coisa estupenda. E é chamado de Noite Oficial dos UFOs no Brasil, Cambota, que no dia seguinte, o próprio ministro da Aeronáutica, hoje não tem mais essa pasta no governo brasileiro, o ministro da Aeronáutica, na época, que era Otávio Moreira Lima, convocou todos os pilotos, os controladores de tráfego aéreo, os comandantes, para darem um depoimento sobre o que eles viram e sobre a perseguição que eles fizeram a esses caças na noite anterior. Então, foi uma coisa oficial. Ninguém pediu. Foi o ministro, na época, inclusive, da ditadura militar, que aconteceu esse fato. Uma coisa extraordinária. Então, não tem nada de parecido com isso em lugar nenhum do mundo. E aí vem o terceiro caso, que é o caso Varginha, acontecido em 96, agora, em janeiro, no dia 20, completam-se 25 anos do caso Varginha, em que caiu uma nave caiu, foi vista por pessoas no meio da madrugada, do dia 19 para o dia 20 de Varginha, e 2 criaturas, pelo menos 2, podendo ser mais, sobreviventes à queda, provavelmente tripulantes da nave, não tem outra explicação, foram capturadas pelo Corpo de Bombeiros de Varginha e pelo Exército. Então, é um caso assim, extremo, que não tem paralelo na história da humanidade. Não temos casos como Varginha, como Operação Prato, como Noite Oficial, em lugar nenhum do mundo. O Brasil é privilegiadíssimo por ter essas ocorrências acontecido aqui, e nós pudemos investigar e dar detalhes à população desses casos acontecidos. Nossa, muito obrigado pela aula. E, ô, Java, eu vou encher muito seu saco agora que eu tenho seu telefone, tá fudido, cara. Não é Cuba, não. É Chile, viu? Chile, ó. FIDAI, a Feira Internacional da Aeronáutica e do Espaço. Eu fiz palestra lá há 2 anos atrás, comprei no Chile, em Santiago, né? E eu comprei essa canequinha lá, ou ganhei, não sei se comprei, ganhei. Muito legal. Cambota, me conta uma coisa. Parabéns, em primeiro lugar, pela Culpa do Cabral. Um dos programas geniais do humor, da história. Do Cabral. É simples e genial. A equipe que você tem ali e a sua responsabilidade de comandar aquele bando de maluco, né? Aquele bando de gênio. Cara, como começou esse programa? Como foi por lá? E o que isso mudou na sua vida? Conta um pouco pra gente a sua experiência até agora com esse programa genial. Cara, eu tô doido para falar de UFO também, mas vamos lá. Eu tô mais interessado. Também do Cabral. Eu tô mais interessado no UFO. Tá bom, vou falar bem rapidinho. A Culpa do Cabral começou há 4 anos, o Comedy Centro me chamou, deu super certo, obrigado. Uma vez eu vi um avião, eu avistei.
Cara, você sabe que a culpa é do Cabral foi um projeto que o Comedy Central trouxe, já era um projeto que já existia na Argentina, chamado La Culpa es de Colón, e trouxe para cá com o mesmo formato. Só que o nosso programa, depois de 2 temporadas, é que passou a ser o molde dos programas da América Latina. Tamanho sucesso que a gente alcançou aqui, mas foi um sucesso meio inesperado, saca? O Ventura e o Nando, eu já conhecia, a gente já era amigo de fazer comédia juntos aqui em São Paulo. O Rafa, eu sequer conhecia antes de fazer o programa, e o Rodrigo eu tinha visto 2 vezes. Então não é que a gente tinha essa intimidade toda. Hoje a gente tem, porque hoje a gente realmente convive muito. É muito amigo mesmo. A gente tem um grupo de WhatsApp impublicável, como todo bom amigo deve ter, daqueles que se alguém descriptografar o grupo, vai todo mundo preso. Ok, todo mundo tem esse grupo. Não vamos ser hipócritas. Todos temos esses grupos. Mas a gente tem um carinho muito grande um pelo outro hoje e tal. Mas quando começou, a gente não tinha intimidade nem nada. As coisas foram dando certo e, obviamente, o programa foi atingindo a cada temporada um patamar maior, principalmente para dentro da TV fechada. Hoje, a gente tem uma audiência dentro da TV fechada que chega próximo à TV aberta do programa, e de estreia do programa, que é um negócio absurdo, assim. É uma audiência absurda. É um fenômeno da TV fechada. E para a gente é uma honra. A gente entende também o quanto isso mudou a nossa vida. Se agora, eu estou fazendo uma temporada, por exemplo, agora no Teatro D, aqui em São Paulo, todo sábado. Aliás, vocês já estão convidados aqui, vou deixar, e tem que ir, porque como eu tenho o nome de vocês, vai estar na porta, e eu sei quem vai e quem não vai. Aí já vai estar na porta lá, sabadão, 10h30 da noite, para um show, é muito divertido e tal. E a gente hoje tem casa cheia, e aliás, até fazer um parênteses aqui, a casa está cheia, mas obviamente lá tem todos os protocolos de segurança, é um teatro, tem limite, então vá tranquilo. Mas a gente tem reconhecimento, tudo isso por causa do sucesso do programa, sabe? Eu acho que foi excelente para todo mundo. Eu, por exemplo, tenho o Pedro Letícia e tenho o programa. O Rafa Portugal tem o programa, tem o Porta dos Fundos, participa do BBB. O Ventura tem essa carreira dele incrivelmente bem-sucedida dentro da internet, do YouTube. Então, todo mundo tem, o Rodrigo também tem, Nando. Então, todo mundo tem as suas coisas. Mas é impressionante como a gente, como eu disse a vocês, a gente acabou de gravar uma temporada e a gente estava falando sobre isso. Dentro de tudo que a gente faz, nada supera a culpa do Cabral. Porque eu acho, primeiro, que o programa tem uma identidade muito clara sobre o que ele é. Ele é meio nada, né? Ele é só uma conversa. Esse é o fenômeno que eu vejo. É porque é um papo, isso que é genial. É um papo. E é um papo que ele é muito bem roteirizado na ideia, mas ele não é roteirizado no assunto, sabe? Então, por exemplo, existe um grupo de roteiristas muito bom no Comedy Central, que é quem bola os quadros. Só que esse grupo de roteiristas entrega o quadro pra gente. Não entrega o que a gente tem que fazer com esse quadro. Entendeu? E é aí que mora a genialidade dos meninos, sabe? E a nossa intimidade, a nossa real diversão ao gravar o programa. Porque o programa tem 45 minutos de ar, né? Que a gente chama assim, 45 minutos de veiculação. Mas ele, para gravar, a gente demora 1h30 para mais cada episódio. Para 2 horas, e tem um monte de coisa que é editado. É muito gênio junto, deve ser. Nossa, eu preciso muito assistir, cara. Cara, assistir a gravação é um barato, cara. É um barato, assim, é uma diversão. Eu tava te falando, a gente acabou de gravar a temporada que começa a ir ao ar em janeiro. Aí a gente passa muitos dias gravando, a gente grava ali 2 episódios por dia, a gente passa muitos dias gravando juntos. Cara, é muito divertido. Sabe? É inacreditável que o canal não me escute, mas é inacreditável que eles nos paguem para fazer isso. Porque... Cuidado, hein? Não, eu tô contando que o canal não tá me escutando. Mas cara, é surreal, velho. Se eu pudesse, agora vamos voltar no assunto da ciência, vai. Se eu pudesse pegar uma máquina do tempo, né, e voltar, encontrar Fabiano Cambota com 20 anos de idade, sei lá, tô com 43 hoje. Eu vou chegar no Fabiano Cambota
que está degringolando sua vida. Eu vou chegar nele e falar, mano, você vai fazer parte do programa que é assim. São 4 caras, os caras mais engraçados do Brasil, são seus amigos. Você vai fazer show para teatros lotados, divertindo as pessoas, fazendo elas rirem. Você vai ter uma banda muito legal, com músicos de primeiríssima qualidade, e vai tocar para as pessoas cantarem junto e dar risada. E aí, cara, é muito difícil eu mesmo acreditar. Você entendeu? É muito difícil. Porque o que a gente faz... eu tô misturando, eu brinquei, mas eu tô falando até sobre aquela filosofia da primeira pergunta, cara. Você sabe hoje, e principalmente durante essa pandemia, o que eu muito pensei, cara? Eu sou muito grato às coisas que eu tenho. Porque eu vivo de divertir as pessoas. Cara, isso é de um privilégio raríssimo. É demais, cara. Sabe? Demais. Eu vivo e sou pago para isso, para tirar as pessoas da miséria mental, sabe? Para tentar dar um pouco de escapismo para uma vida que não tá fácil para ninguém, irmão. Durante essa pandemia, eu senti no peito, assim, essa missão, saca? De falar, não, eu tenho que fazer, eu tenho que lançar um vídeo. Eu lancei um especial de comédia, um especial de música, disco da banda, tudo durante a pandemia. Um especial de comédia de 2 horas de duração, que é o Viver Envelhece. E que a gente estava falando que, cara, é isso. Eu me sentia na obrigação e me sinto na obrigação de ter que mais de retribuir. 10 vezes. É muito divertido, não, e é mesmo. Você embala minhas madrugadas, cara. Eu acordo 2 da manhã, perdi o sono, vou para a cozinha e fico assistindo ali os comediantes do Brasil, entre eles um puta cara bacana chamado Fabiano Cambota. Ah, demais ouvir isso, demais, cara. Ah, cara, você não faz ideia. Essa miséria mental, você já me livrou dela muitas vezes. Porque eu acordo assim, cansado, vou pra cozinha, e daqui a pouco eu tô radiante, dando risada, acordando todo o andar do prédio, com as piadas. A culpa é do Cabral. Pá! A ideia é essa, cara. Do Cabral depois, viu? É uma missão, viu, velho? Eu sinto assim, a gente recebe um monte de depoimento de gente falando, pô, cara, a pandemia me deixou deprê, tive um problema de família, perdi uma pessoa, enfim, a minha grana, a minha empresa, não interessa qual seja o seu problema, mas, cara, essa pessoa te dá um depoimento dizendo que você conseguiu ajudar essa pessoa a vencer um momento tão difícil. Olha que missão doida, cara. Sabe? Eu não posso desprezar isso em nome daquilo que todo moleque tem quando a gente pensa em ser artista aos 15 anos de idade, que é, eu quero comer gente, eu quero ficar famoso e ganhar dinheiro. Hoje, cara, eu sou muito bem casado, aliás, com uma mulher muito maravilhosa, então não tenho do que reclamar. Eu consigo viver bem, tô longe de ser rico, mas, pô, perto do que eu era, eu sou milionário. Eu tenho o emprego mais legal que existe, cara. Seu emprego é bom mesmo, cara. Meu emprego é muito legal. Muito legal. Baita declaração. Baita exemplo de vida. Eu também tenho um emprego muito bacana, porque o que eu faço? Quando eu entro, sei lá, viajo pelo Brasil, vou preencher ficha no hotel, cheguei em Belém, vou preencher profissão, o que eu coloco? Ufólogo. Mas é maravilhoso isso. Genial. Eu queria, com a sua autorização, começar a me inscrever nos hotéis assim também, cara. Porque, bicho, não precisa da minha autorização, você é o cara. Que coisa maravilhosa, meu sonho. Chegar num hotel, a pessoa fala, o que você faz? Eu falo, eu sou ufólogo. Entendeu, querido? A pessoa fala, mas você não veio fazer um show? Beleza. Talvez eu só esteja disfarçado aqui, mas eu vim observar as coisas. Entendeu? Eu faço isso já faz bastante tempo, mas aí sei lá, de uns 3 anos, uns 2 ou 3 anos atrás, eu comecei a escrever jornalista, que eu também sou jornalista. Não, para com isso. Né, Thiago? Ô, Thiago, para com isso. Não, para com isso. Jornalista, todo mundo pode ser jornalista. Aí eu vou escrever, sou ufólogo. Aí o cara fala assim, hã? O que é isso aí? Aí eu respondo.
Não tem lugar onde eu vá em que alguém não me reconheça e venha falar comigo. Hoje mesmo, eu estava almoçando aqui numa lanchonete aqui perto de casa, o gerente da lanchonete veio falar comigo. Eu nunca tinha visto ele ali, apesar de eu frequentar aquela lanchonete sempre, né? Veio falar comigo, você não é o Jevaé? Na UFO, não sei o quê, papapá. Porque as pessoas, sei lá, elas reconhecem que o fenômeno dos discos voadores, essa manifestação, é uma coisa importante, uma coisa séria de ser conduzida, de ser tratada. E se você trata isso com seriedade, e eu e vários outros colegas meus tratamos com muita seriedade, isso faz com que as pessoas tenham um alento. Por quê? Por exemplo, o cidadão acabou de ver uma nave, ele estava dirigindo o carro dele lá na serra de não sei o quê, a Piatuba, e viu uma nave. Para quem ele vai contar? Vai contar para o colega, para o vizinho, para o amigo, para a mulher. Mas quando ele chega e conta para o ufólogo pega e fala, opa, essa é uma manifestação de uma visita extraterrestre. Então, isso acalenta, isso dá para ele, quando ele consegue determinar isso, né? Claro, dá para ele uma noção de que ele teve um encontro com uma outra forma de vida, de existência. É uma missão também. É uma missão. Você sabe, Jevaé, que é o seguinte, eu passei por uma... eu avistei um negócio, tive um fenômeno desse, que é o que eu contei para vocês lá no Porchat, vou repetir rapidamente aqui, eu não sei nem se você lembra, mas enfim. Só fazer um comentário antes. Quando me aconteceu, eu só contei para o meu irmão e para o meu pai, que são dois entusiastas também porque eu mesmo não era. O meu pai era bem mais, que é quem lia os livros, tal, mostrou Cavalo de Troia e outros livros. Foi meu pai eram os deuses astronautas, meu pai que leu todos esses livros e me apresentou. Meu irmão também é um entusiasta do assunto. Eu era só ok, certo? Eu acreditava, mas para mim não era um assunto que permeava meu dia. Voltando de um show de madrugada de Uberlândia para BH, onde a minha esposa mora em BH, acabou meu show no domingo à noite, e eu pensei, eu vou pegar a estrada vazia agora, estou sem sono, vou pegar a estrada vazia e vou embora para BH, chego cedinho lá, chego de manhã bem cedinho, para ficar em BH com a minha esposa. Passando mais ou menos perto de Araxá, depois de Araxá, tem umas retas intermináveis, certo? Intermináveis. Pista única, reta interminável, madrugada, só dava eu no carro ali, eu vou escutando música, e você imagina, são músicas das mais variadas opções, né? E eu deixo tudo ali no... Toca de tudo. Eu deixo no shuffle. Então, acaba Iron Maiden, começa Dominguinhos, eu amo isso, sabe? Aí, eu amo de paixão. Estou eu distraído, cantarolante no carro, quando eu olho lá na frente do horizonte, vi uma luz que não me chamou atenção. Porque ela não me chamou porque ela estava... Como o horizonte era inteiro, era reta de pista, eu imaginei que fosse um carro vindo, mas muito longe. Eu imaginei que era o farol de um carro vindo muito longe. Esse carro demorou a chegar. E aí me chamou a atenção para que eu prestasse atenção na luz, porque ela não tinha me chamado a atenção. Só que aí ela se deslocou horizontalmente. Entendeu? Aí eu falei, eita, que estranho. Opa. Quando ela ficou parada muito tempo, depois se deslocou, eu falei, aí ela me chamou a atenção, eu comecei. E mesmo nesse momento, hora nenhuma, eu pensei que pudesse ser algum tipo de fenômeno. Eu foi curioso para entender o que é aquilo. É um acidente, parou um helicóptero. Aí ela me chamou a atenção, eu comecei a observar e diminuir a velocidade do meu carro. Só que estava longe, tá? Não é pertinho, é longe. De repente eu senti essa luz chegar mais perto. O perto que eu estou falando é longe também. Ela se movimenta horizontalmente mais uma vez. Aí é que eu percebi que ela tinha luzes em formato, para mim, na minha visão, de bastão.
sabe? Eram luzes em bastão. E ela sai para o lado contrário que ela andou horizontalmente da primeira vez. Ela sai numa velocidade muito absurda e acaba a luz. E some. E vai embora. E Isso tudo isso que eu tô falando durou, cara, 20 segundos, sei lá, 30 segundos, certo? Parece uma eternidade. É uma eternidade, porque depois você começa a refazer essa cena na sua cabeça. Quando aquilo acontece, você fala, epa, o que acabou de acontecer? E aí é que você começa a reconstruir a cena inteira na sua cabeça. E aí, é o que eu falo, não me aconteceu nada, não teve nada demais. É isso. Só que é algo que eu tenho absoluta certeza que não é nada possível. Não é um avião, não é um helicóptero. Nada explicável, nada. Nada explicável. Tirou tudo fora, todas as possibilidades. Não tem. É o quê? Algo não explicado. E Só que é isso aí. Olha que doideira. É uma doideira porque é o seguinte, a gente fica tão condicionado a ficar com medo de comentar essas coisas e ser ridicularizado, assim, as pessoas falam, primeira pessoa, o que você bebeu? Sabe? O que você tinha fumado antes de não sei o que? É esse tipo de bobagem. Tinha acabado um show, tava cantando música, tomando Red Bull. Mas se você achar que o Red Bull me dá asas a esse ponto, aí... Mas, cara, claramente, durou, eu vou chutar aí uns 20 segundos, todo o processo. Mas, cara, ele é claro na minha visão. Hoje, assim, recordando o que aconteceu, eu sei exatamente o ponto que ele estava na minha frente e tal. Essa movimentação é absolutamente antinatural. Deixa eu falar uma coisa, aproveitar esse assunto para linkar com a próxima pergunta que eu ia fazer para o Geva. Bom, você tem que dar graças ao cosmos aí que você não foi abduzido, né, cara? Porque geralmente essas histórias acabam em abdução, né? O cara começa a sobrevoar seu carro, quando aí, lapso de tempo, quando você vai ver, acorda com um ponto no corpo. E essa é a minha pergunta para o Geva. Bom, pense em avistamento, logo me vem à cabeça, né? Os Greys. Os caras. Então, assim, a minha pergunta sobre acampamentos e Greys. A gente tem aquela história, uma lenda, né? A gente, nesse meio da ufologia, é muito difícil dizer, cravar o que é verdade, mas a gente tem aquela história do Eisenhower, né, que recebeu os Greys na Casa Branca ou em algum lugar ali na presidência. Uma história contada, inclusive, pela neta dele, né, em cadeia nacional de televisão, e que diz que sim, é verdade, que eles fizeram um acordo em que liberariam para que os americanos fossem abduzidos em troca de tecnologia. E aí toda aquela história de que os Greys, eles são os Greys que abduzem. Geralmente as abduções, elas têm as descrições, geralmente são dos Greys, e aí tem a história do contato imediato, do filme, mas aquela, entrelaçando tudo. Conta pra gente um pouco sobre os Greys. Olha, Thiago, os Greys, eles estão presentes em todos os cenários de abdução. Os Greys, para quem está nos ouvindo e não tem ideia do que sejam, são vizinhos iguais seres humanos, porque os que nos visitam são sempre de formato humanoide, só que os Greys são baixinhos, tem 1,5 m, 1,30 m, com todo respeito aos baixinhos que estão nos ouvindo. E eles têm duas pernas, 2 braços, um tronco, uma cabeça maior do que o normal, como se fosse de um feto, assim, sabe? Uma cabeça maior. E eles são os seres que realizam o trabalho braçal no caso das abduções. Então, por exemplo, você está dirigindo teu carro, você está indo, sei lá, para o Guarujá, no meio da serra, você é levado para dentro de uma nave. Quem que leva você? Os Greys. Lá você passa mal, você vomita. Quem que limpa? Os Greys. Só que dentro da nave, os seres que fazem o contato com você, os experimentos,
né? Qual é a maior amostra, etc. e tal. Sei lá, aí é uma discussão muito grande do que seriam essas experiências e por quais razões elas acontecem. Isso aí a gente vai ter que falar aí durante algumas noites. Mas o fato é que os greys existem. Agora, no caso que você citou, né, dos greys aparecerem e serem, parecem que são seres hostis, não são seres hostis. Eles cumprem uma função, a função deles é de como se fossem robôs biológicos, de realizar as atividades pertinentes ao processo de abdução. Esses são os greys. Por essa razão, eles existem. Eles são considerados pelos ufólogos como uma espécie de robôs biológicos, clonados. Eles são todos iguais, eles não têm uma identidade, alguma coisa assim. Não há o que temer também, né? Não há o que temer. Como, por exemplo, ou muita gente poderia pensar, pô, esses greys podem aparecer aqui na minha casa, no meu quarto. Eles não causam mal. A abdução em si, ela não é algo que cause mal a alguém. Ela é um fato que acontece na vida de alguém. As pessoas que são abduzidas, elas foram escolhidas por alguma razão. E o fato é que os abduzidos já foram escolhidos há muito tempo, porque eles vêm sendo abduzidos desde sempre. A abdução, ela não é um fenômeno estanque. A pessoa é abduzida de uma vez, pá, acabou. Não. A pessoa que se entende hoje, se vê hoje, se descobre hoje como abduzida, ela foi abduzida várias vezes antes e voltará a ser abduzida várias vezes depois. E a abdução também é uma experiência familiar. Se você é abduzido, Tiago, é muito provável que seu pai, ou seu avô, seu tataravô, seu bisavô tenham sido também. E é muito provável que seu filho, sua filha, seu neto, lá para frente, venham a ser também. Porque é uma experiência programada ao longo da existência do cidadão que foi escolhido por essas entidades para ser abduzido. Não pelos greys, mas pelas entidades que mandam nos greys. Os greys são os trabalhadores braçais desse processo de abdução. Nossa. Mas sobre esse de acobertamento, você acredita que os Estados Unidos realmente acobertou? Aí acoberto isso? Pois é, eu esqueci a primeira parte da tua pergunta. Não acredito nisso. Sabe por quê? Esses seres, os seres que pilotam essas naves, eles são tão avançados que eles não precisam pedir permissão ou propor uma barganha. Olha, a gente dá tecnologia para vocês e vocês nos deixam abduzir. Eles têm a tecnologia, a capacidade de fazer as abduções como eles bem entendem. Eles não precisam de uma autorização, eles não precisam de uma autorização, uma permissão para fazer as abduções. Eles fazem o que eles querem. Eles entram aqui, eles pintam em borda, fazem o que eles querem, entende? Nós temos que ter em mente, assim, de maneira muito clara, meus amigos, meus novos amigos, Tiago, Cambota e Daniel, meus queridos novos amigos, nós temos que ter uma ideia muito clara de que nós estamos sendo visitados por diversas espécies de seres, de diversas origens, de diversos planetas com variados avanços tecnológicos. E para que venham até a Terra, e provavelmente não estão vindo só à Terra, mas estão pesquisando o universo, andando pelo universo, esses seres tenham uma tecnologia astronáutica muito superior à nossa. E entre eles devem ter diferentes níveis tecnológicos. Nós falávamos agora, Cambota, daquela régua de 0 a 100, que a gente está lá no 1, 2 ou 3.
Quando está no 4, de 0 a 100, nós no 3 e no 4 já não são mais, já não é mais possível que a gente os contate e tenha uma conversa minimamente compreensível com eles. Podem estar há 10 anos à nossa frente, há 100 anos. E eu acho, assim, desculpa te cortar aí, querendo me meter no seu assunto, mas quando a gente tem uma compreensão de espaço-tempo muito limitada, né? Muito. A compreensão humana de espaço-tempo é muito limitada. Eu estava explicando, por exemplo, a um amigo meu que estava aqui em casa, imagina que uma civilização resolva pesquisar o planeta Terra. Nossa. Não significa que essa civilização, a civilização extraterrestre, fala assim, vamos pesquisar aquele planeta ali. Só que eles têm uma relação e um domínio espaço-tempo diferente do nosso. Não estou dizendo que é melhor nem pior, só uma compreensão e domínio espaço-tempo diferente do nosso. Eles visitaram aqui, estava cheio de dinossauro. Aí eles falaram, nossa, muito legal o planeta, daqui 1 milhão de anos a gente vem de novo aqui. Isso mesmo. Aí eles falaram, beleza, voltaram, só tinha dinossauro. Eles falaram, mudaram um pouco os dinossauros, daqui 1 milhão a gente volta a ver como é que tá. Eles voltaram. Aí, vamos supor que a última vinda deles, tô usando termos, né? A última vinda deles tenha sido há 500 mil anos. Eles vieram e falaram, tá legal, mudou um pouco, os dinossauros mesmo já não estão aqui, diminuiu um pouco os bichos, mas tá legal ainda. E eles só vão vir daqui 500 mil. Eles vão chegar e falar, o que aconteceu? Que vírus é esse que passou aqui? Porque nós não vamos estar aqui daqui 500 mil anos. Você concorda? Não vai ter mais humano. Aí os caras vieram há 500 mil anos, não tinha. Aí, num pequeno lapso de tempo, para eles, que para a gente significou 1 milhão de anos, mas que para eles pode ter significado um ano dentro do sol deles, eles dentro desse espaço, todo ano eles faziam uma viagem para cá de férias. Chegava no verão deles, eles vinham para cá. Um ano eles vieram, tava tudo ok. No outro ano eles chegaram e falaram, gente, acabou tudo, assim, tá parecendo Mongaguá. Acabou mesmo. Bem isso aí mesmo. Bem isso aí. Olha, e a gente pensa, mas isso é uma ficção que o Cambota está falando? É? Vamos ver bem esse fato. Nós temos 2 casos que eu costumo citar para exemplificar o quanto o nosso tempo e o tempo deles pode ser diferente. O primeiro caso é do Travis Walton. É um gringo americano e ele foi sequestrado, levado para bordo de uma nave e ficou desaparecido 5 dias. Porém, 5 dias terrestres. Tá? Porém, quando ele foi devolvido, parecia para ele que ele tinha passado algumas horas. Então, o tempo dentro da nave e o tempo aqui na Terra foram diferentes. Para ele, parecia que foram poucas horas, e para as pessoas da família, os amigos, ele desapareceu por 5 dias. Esse é o caso. O outro caso é o inverso. É o caso de um cabo, o Armando Valdés, aqui do Peru, do Chile, que estava fazendo um exercício militar junto de uma pequena tropa em Pucallpa, e ele desapareceu, foi levado por uma luz estranha na frente dos comandados dele. E ele apareceu, assim, coisa de meia hora depois, com barba de 5 dias. Então, ali agiu no revés, ao inverso. Isso pode ser uma coisa muito frequente no universo, de o tempo passar diferente para outras civilizações e para nós. Essas civilizações, sei lá, de repente, uma dessas que você citou, que passou aqui há, sei lá, 1 milhão de anos e viu um bando de dinossauros. Sei lá, no momento seguinte, eles passam de novo e vem uma civilização que tem internet, fibra ótica, mas eles podem se perguntar,
Pô, peraí, passou muito rápido, mas muito rápido no tempo deles. Para nós, foi 1 milhão de anos. Entende? Então, pô, isso pode ser... Nós temos um trabalho desenvolvido por um membro da revista UFO, chamado Alcides Cores, que publicou um livro. Eu tenho aqui o livro. Ele deu um curso e ele publicou esse livro, Portais Dimensionais, em que ele fala justamente dessas aberrações do espaço e do tempo. Isso tem a ver com a teoria de Einstein, né? Sim. A relatividade, mas é porque a gente também tem uma noção tão básica das coisas natural, porque senão a gente não sequer compreenderia o universo, né? É a forma como a gente, que é humano, conseguiu entender o que é espaço, o que é tempo. Mas eu digo assim, a gente já está numa parte evolutiva que a gente já pode considerar, pelo menos pós-Einstein, de que a gente tem uma compreensão menor. A gente tem uma compreensão limitada. A gente tem que, se a gente não compreende a mais, a gente pelo menos tem que ter essa noção de que a nossa compreensão é limitada. Aliás, deixa eu já pedir desculpa que eu fiz a brincadeira com o Mongaguá e o povo vai me xingar. E eu não era, pelo amor de Deus, eu adoro Mongaguá, passo minhas férias lá, eu não quero... Pelo amor, eu quero aproveitar justamente esse... É um programa... a graça desse programa, justamente o lance de ter filosofia e tal, é um programa hoje diferente porque estamos falando sobre dois assuntos que não tem muito a ver, mas ao mesmo tempo tem a ver, que é humor e ufologia. Por quê? Porque eu vou comentar uma coisa interessante que você falou, muito bem apontado, inclusive, Geva, sobre esse lance da régua, e o Cambota veio também genialmente e falou que, pô, não estaria nem no 1, né? 0, alguma coisa, né? A nossa civilização. E aí eu quero, assim, sobre esse ponto de vista, também traçando um paralelo com o que você falou do seu WhatsApp com o pessoal da Culpa é do Cabral, que se, né, fosse divulgado seria preso. Então, essa é a minha pergunta, porque a gente teve semana passada aqui o Alfinete do Pânico, e fiz essa pergunta para ele. Como tem sido ser humorista hoje em dia nesse país? E você acha que o humor mudou muito? Você acabou de falar uma coisa muito... Cara, você fez uma piada com o Mongaguá. Puta, e daí, cara? Assim, as pessoas estão muito se ofendendo fácil demais. Tipo, o que está acontecendo? Como é ser humorista numa situação onde todo mundo está tão à flor da pele com os seus sentidos? A gente tem que ir por partes. O humor sempre muda, tá? Não é que agora ele está mudando, não. Ele sempre muda. O humor, cara, de 10 em 10 anos, ele dá uma pirueta e vira um negócio completamente diferente. E você precisa saber acompanhar isso se você quiser continuar fazendo humor, fazendo bem feito. Nós temos 2 aspectos aí. O primeiro deles é que eu mesmo fiz a piada e eu mesmo já me retratei. Por quê? Porque eu entendo hoje, como humorista, que as pessoas estão à flor da pele mesmo. Vamos supor, uma pessoa... Vamos usar esse exemplo que eu acabei de usar. Eu fiz uma brincadeira com uma cidade, inclusive, que eu conheço, porque eu já passei muitos verões em Mongaguá, certo? Mas a gente usa para zoar, como até um senso comum. É uma piada, mas ela é uma piada destrutiva, eu não vou negar, certo? Ela é uma piada que eu dei uma zoada. As pessoas estão tão à flor da pele que a pessoa lá de Mongaguá, às vezes, falou assim, pô, cara, por que ele falou isso? O que tem de errado aqui? Porque as pessoas... E aí, entenda que vai além do que... Ai, como você tá mimimi. Não, as pessoas estão sofridas mesmo. É além do mimimi. As pessoas... Tá doendo mesmo, sabe? Você acha que isso é devido à pandemia ou não? Que vem crescendo desde antes? Na verdade, é uma crescente que vem porque realmente, em vários momentos, o humor perde a mão. Então, ele começa a doer com um tapa menor, sabe? É uma região que já está doída. Mas por que eu estou falando isso? E eu não estou defendendo o mimimi, não. Sabe? Não estou dizendo, eu não estou dizendo nem uma coisa nem outra. Tem que fazer piada com tudo, não pode fazer piada com nada. Cara, o limite, na verdade, é de quem escuta, não de quem fala.
certo? Cada um tem o seu limite. O filtro é o seu ouvido. Mas eu, como humorista, até no estilo que eu faço, e ali naquele programa ali, como um apresentador, um comandante daqueles meninos, eu busco, pelo menos, algo que seja o bom senso entre a diversão e a não ofensa. Essa brincadeira de Mongaguá é nada. É nada. É uma piada que provavelmente ninguém se ofenderia. Como não deve se ofender. Como não deve ter se ofendido. Só que eu entenderia se alguém virasse e falasse, e me questionasse, não precisa brigar comigo também, mas me questionasse assim, por quê? Porque aí eu teria que falar, olha, Mongaguá está sendo, as praias estão sujas, a gente entrar num tema maior, falar assim, pô, tem 20 anos que as praias não estão bem limpas, sabe? Aí eu vou reclamar, sabe essas coisas? Aí o cara vai falar assim, não, mas melhorou não sei o quê. Aí a gente entrar numa pira que não tem nada a ver de humor, certo? Agora, vamos no outro lado. Todas as vezes que você faz uma piada, e o Chico Anísio já falava isso, a gargalhada de um é a desgraça de outrem. Alguém tem que se dar mal, certo? Nos nossos shows, por exemplo, no meu show, eu deixo as pessoas rirem de mim, porque eu vou me dar mal nas histórias que eu vou contar tal, mas eu conto um monte de outras coisas além disso, em que alguém tem que se dar mal, porque as pessoas, até para rir de mim, elas vão se cansar. Acontece que a gente precisa hoje ter uma compreensão de que a transformação o humor faz parte de um processo muito maior de transformação. E esse processo muito maior de transformação, a gente precisa fazer com que ele seja evolutivo e não involutivo. O que é evolutivo? Beleza, é o fim do racismo, é o fim do machismo, é o fim da homofobia, que são coisas que sempre permearam o humor, sabe? A homofobia permeava o humor, a xenofobia, e a gente realmente tem um mínimo de responsabilidade com isso, saca? A gente não pode não ter essa responsabilidade porque o humor faz parte da sociedade, e essa é uma responsabilidade da sociedade. Não significa que você não possa fazer, não possa rir e tal, mas tenha um mínimo, eu penso assim, tenha um mínimo de bom senso. Eu vou te dar um exemplo, cara. Em 2008, um exemplo bem prático. Em 2008, a gente lançou o primeiro disco do Pedra Letícia, que é uma música chamada Resolução. Essa música não tem nada demais, porque, na verdade, era uma reclamação minha com a minha ex-namorada, certo? Só que né, o mote da música era eu dizendo para minha ex-namorada o seguinte, cansei de mulheres, certo? Porque você é muito chata, não sei o quê, vou namorar um traveco. Eu usava essa expressão, vou namorar um traveco. E era engraçado o refrão. É engraçado que é. Vou namorar um traveco, agora a fila andou. Vou namorar um traveco, agora a fila andou. Eu esqueci um pedaço da letra agora, que eu mesmo escrevi, mas enfim. Aí, eu ainda ganho um amigo, joga bola comigo, ainda pega no gol, sabe? Tipo, é umas piadas boas. Só que, beleza. É uma piada boa, é uma piada boa. Em 2008, em 2009, quando eu me mudei para São Paulo, eu fiquei muito amigo de Nani People. Nani People queria gravar o clipe. Ela queria vestir de goleiro e gravar o clipe. Certo? 2020. Essa música hoje não soa bem. Não. 2008, 2020 mudou tudo. Mudou muito. Eu não me sinto confortável de subir no palco e cantar vou namorar um traveco. Porque, pô, cara... Hoje não dá mais. Hoje não dá mais. E não custa você entender isso. Você entendeu? Não é mimimi, cara. É só porque, pô, mudou. Não tem problema nenhum, cara. E eu não tenho problema nenhum em dizer eu não me sinto mais confortável. Eu vou dar um outro exemplo. As coisas mudaram. Hoje tem uma discussão muito grande que está rolando na internet do sexo neutro. Você não fala mais amigos nem amigas, você fala amigues. Que bobagem é essa? Entende? É porque as pessoas também... Eu acho existe também uma coisa que é o seguinte. Momentos de transformação, existem exageros das duas partes.
Você entendeu? E é meio isso mesmo. Se você quer, eu tenho um amigo que faz parte desses movimentos de consciência negra, e eu dei esse exemplo para ele. Ele falou, ele conversou comigo, ele falou: às vezes eu sei que eu exagero, mas o exagero faz parte, porque eu sempre encaro as duas coisas como molas. Se você não esticar uma mola bastante até ela quase ficar linha reta, quando você volta, ela tá maior do que estava. E é só assim que você consegue essa evolução. Você precisa exagerar às vezes, sabe? Você precisa pegar pesado. Saber qual é o limite. E aí, a história do Amigues, eu também acho uma bobagem hoje, mas eu entendo que ela seja o exagero necessário. Ela é o exagero para que as pessoas compreendam que, beleza, eu entendo assim, eu como um cara que nasceu em Goiás, fui criado numa sociedade machista, eu abro muito meu olho para não fazer comentários machistas, não ser machista. Eu abro muito meu olho. Mas é só uma preocupação mesmo, porque eu quero também ter bom senso de entender o que é frescura e o que é machismo. Mas se eu não entender o exagero e se eu não levar o exagero a sério, eu posso sim achar que o machismo é frescura. Entendeu? Então eu posso me perder nesse meio tempo. Então você tem que ouvir todo mundo e dar ouvidos a todo mundo. Sim. Tem que ouvir. O que está acontecendo agora, pelo que eu li recentemente, é que em algumas assembleias legislativas, e até no Congresso Nacional, estão surgindo tentativas de, sei lá, se são decretos, sei lá, projetos de lei, de transformar isso numa coisa oficial. Meus amigos... Nossa. Os amigos que são só para meninos, não pode ser amigos só para meninas. Mas não temos coisa mais séria para nos preocupar. Pois é o que eu falo. A gente às vezes se perde no meio dessa discussão. Eu sou super defensor das discussões e da melhoria, da evolução. Mas aí parece que no meio a gente se perde um pouco. Eu acho até que essa perdida faz parte, sabe? Porque não dá para você cobrar que a gente sempre, qualquer transformação e evolução ande sempre na estrada certinha. Vai esbarrar no acostamento e num guarda-reio em algum momento. Vai, com certeza. Por isso que comecei essa pergunta falando do paralelo das profissões de vocês dois, porque ser comediante no Brasil hoje sempre foi um desafio, mas hoje eu acredito que seja muito maior, pelo simples fato de tudo que você comentou aqui, seu posicionamento, sua lucidez, parabéns, cara, porque... Cara, mas eu entendo hoje, as pessoas estão levando o comediante muito a sério. Parece um paradoxo e não é. Cara, as pessoas estão levando a gente muito a sério. Mas o comediante é um formador de opinião também. Na comédia que o comediante faz, na brincadeira, ele sempre... Eu pelo menos, sinto isso, entende? Eu não sou um bobo. Eu assisto aos programas no meio da noite, como eu falei, e eu vejo coisas que me motivam a pensar um pouquinho melhor sobre isso, sobre aquilo outro, na comédia que eu ouço, entre elas as suas. Então, a gente... Hoje é uma obrigação até. De opinião. Eu acho, e é legal ser, sabe? É legal. Só que as pessoas não precisam perder também a noção originária da comédia. Que a minha intenção é divertir. É o que eu falo. Eu quero sempre achar um bom senso entre a diversão e a não ofensa. Porque eu não quero ofender. A ofensa é o contrário da diversão. Eu vou te dar o exemplo que é, no meu show, eu não mexo com plateia, saca? Eu não... Porque isso é uma coisa meio stand-up americano, que tinha essa coisa de zoar a plateia, zoar a pessoa da plateia. Eu, particularmente, não gosto. Quando eu mexo com a plateia, eu aprendi a mexer de um jeito para essa pessoa meio que participar do show. Porque, cara, eu não conheço essa pessoa. Ela queria se divertir, tanto é que ela pagou um ingresso para isso. E eu coloco ela numa situação minimamente constrangedora para poder divertir as outras pessoas. Eu não acho isso justo. Você entendeu essa lógica? É o bom senso. É orgulho, basicamente. Entendi. Mas eu considero hoje o humoristas como vocês, né? Como aqueles que eu citei no começo, formadores de
opinião também. O humor é uma forma de formar opinião, de criar conceitos, de dar ideias, né? Muitas brincadeiras, às vezes, alguns humoristas fazem umas brincadeiras muito cáusticas, muito pesadas. Eu já não gosto muito Mas do diálogo, daquela coisa gostosa, em que eu me divirto aprendendo. Porque o humorista, na minha ideia, né, eu não sou amigo de nenhum humorista, exceto o Zico Lamour, aqui de Campo Grande, de Curitiba, né, me considero já teu amigo também, Cambota. É, meu amigo, pô, que isso, claro. Obrigado. Então, eu sinto, assim, que vocês fazem um reflexo da sociedade, do problema que nós estamos passando. Por exemplo, hoje é pandemia, é briga política, é o escambau. Vocês têm uma noção muito aguçada de como expressar isso na forma de uma piada que a gente tanto se diverte quanto aprende. A comédia, ela vive da observação, cara. Você tem que estar sempre de antena ligada. Porque a comédia é observação, não é inspiração. Inspiração é o drama. Você, quem está inspirado para escrever uma música é o Chico Buarque, cara. Você entendeu? Aquilo é inspiração. A gente vive de observação. E a gente precisa valorizar essa observação. Agora, isso que você estava falando, Geva, é essa possibilidade de ser formador de opinião nos dá também uma responsabilidade. E eu sou criticado, por exemplo, por parte do humor. Existem veias, né? Existem formas de se fazer humor. E tem parte do humor que não gosta desse humor que eu faço por achar que eu sou um cara que, você permite o mimimi. Entendeu? Tem muita gente que defende, eu tenho colegas que defendem, amigos até, que defendem assim, não, o humor é para falar de tudo. Escuta quem quer. Tá bom. E eu super respeito essas opiniões. Eu respeito mesmo. Porque eu acho que para essa engrenagem toda da evolução funcionar, vai ter que existir todas as formas. Entendeu? Como eu disse, o mesmo exagero que tem que a gente pode encarar do Meninis, a gente também vê pelo outro lado dessa moeda uma piada super homofóbica, entendeu? Que tem gente que vai rir, e tem muita gente que vai rir. Então, tudo isso faz parte dessa engrenagem, sabe? Eu optei por ter um bom senso, e eu optei por ter, assim, um carinho maior com essa evolução. Muito legal, obrigado pelas observações, de ter aberto o coração aí, vocês dois. A gente está caminhando para o fim do programa. Eu vou abrir aqui para perguntas da galera. E como o papo ficou mais ácido, né? Um pouco mais profundo e tal, eu vou agora colocar nosso quadro aqui. A gente tem uma banda que nos acompanha desde o começo do programa, que se chama Clash Bulldogs. E eles são, cara, pessoas que mandam perguntas. Quando a gente abre pra galera perguntar, inclusive, galera, por favor, mandem perguntas. Tem várias aqui, pérolas. Daqui a pouco a galera deve estar pirando. E eles mandavam perguntas tão legais que a gente acabou resolvendo colocar um quadro deles, que as perguntas sempre eram melhores que as nossas. Então já dava. Então, a gente tem uma Clash Bulldogs pergunta aqui para vocês, pro Geva, né, de cara. Isso. E é uma pergunta, pelo que eu li, por muito cima, boa. É meio ácida, hein? É bem boa, é bem boa. Deixa eu ver, conta aí. A pergunta é a seguinte: tendo como ponto de partida o Big Bang e considerando que... Peraí, vamos lá. Não sei ler, cara. Tô dando uma de Chaves aqui. Tendo como ponto de partida o Big Bang e considerando que a função disso, as galáxias teriam se desenvolvido em momentos próximos, não faria sentido acreditar que se existissem vidas em outros planetas, elas não estariam no mesmo ponto evolutivo que o nosso? E por isso não teriam as condições técnicas de visitar outras galáxias? Nossa. Não, mas a pergunta é confusa. Eu entendi. Olha, por exemplo, a Terra tem a Terra tem quase 4 bilhões de anos e a civilização tem coisa de 150 mil anos, desde que surgiu o primeiro ser humano, etc. e tal. Bom, tudo bem. Bom, um planeta que tenha tido o surgimento de vida
sei lá, há 50 anos mais, teria 200 anos, 200 mil anos de existência e 50 mil anos na nossa frente. Agora, calcula. Hoje, nós temos equipamentos como um telefone celular, que funciona, que existe há 20 anos, calcula o que nós não vamos ter daqui mais 50 anos. Então, imagine uma civilização que esteja 50 anos à nossa frente, que tenha passado pelos mesmos percalços da vida, vencido as suas dificuldades. Por exemplo, hoje, a gente queria ter um botãozinho para apertar para parar essa epidemia da nossa história. Mas nós vamos ter que passar por ela, porque nós não temos esse botão. Nós vamos ter que passar por ela. Daqui 50 anos, nós vamos olhar para trás e rir. Porra, como nós, sei lá, pensamos hoje sobre a gripe europeia, gripe asiática, sei lá que gripe, as gripes que aconteceram aí há 100 anos atrás. Já são passados. Nós hoje pensamos, mas não é possível que nós tenhamos passado por aquela gripe e não estejamos preparados para passar por essa pandemia. Pois é, não somos, não estamos. Mas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, 50 anos, nós vamos estar olhando para trás e vamos falar, meu Deus, como é que nós tivemos que amargurar aquela situação? Porque nós vamos ter tecnologia, nós vamos ter vacina, nós vamos ter que ter uma medicina extremamente mais avançada. Eu não sei, eu acho que eu consegui responder a sua pergunta. Ô, Daniel, deixa eu entrar numa seara que não é minha. Pode falar. Cara, essa pergunta não faz muito sentido a partir do momento que eu entendi a pergunta, mas a partir do Big Bang, teriam todos os planetas a mesma idade. Isso já não é real, certo? Não, Segunda coisa é o seguinte, a vida na Terra, ela surge através daquilo que se chamava de geleia original, como é que é? Você lembra aquilo? A gente estudou, tipo... como é o nome? As primeiras moléculas se juntaram para os primeiros unicelulares viver. Aquilo surge através, por exemplo, de chuvas e descarga elétrica e tal. É uma enorme coincidência que aconteça isso. Só que através disso, nós estamos falando de evolução de bilhão de anos. Então, entenda que esse processo acontecer no outro planeta, ele pode acontecer num outro momento completamente diferente, muito antes ou muito depois. Exatamente. E terceira coisa, não ache, e eu acho que isso é o mais importante, isso é um pensamento muito humanoide, de que a vida tem que ser parecida com a nossa, dependente de água, por exemplo. Entendeu? Pode ser que em outra galáxia, em uma galáxia far, far away, exista uma vida absolutamente independente de água, de corpo físico, e aí? Que não seja baseado em carbono. Que não seja baseado em carbono. Agora, só para fazer uma adição a essa informação, é muito curioso que em, sei lá, 99% dos casos em que alguém do nosso planeta tenha tido um contato com um ser extraterrestre, esse ser tenha o mesmo formato que o ser humano, 2 pernas, 2 braços, um tronco, uma cabeça, com 2 nariz, uma boca e 2 ouvidos. Isso é como se a gente, sei lá, não é um conceito religioso que eu estou dando aqui, mas é como se o Criador, seja ele quem for, Deus, não sei quem, tivesse semeado vida por tantos e tantos planetas, mais ou menos, pelo menos, na nossa região da galáxia, porque esses seres que vêm até aqui são tão semelhantes a nós. Não temos seres que têm 3 braços, que têm uma perna, isso é 1% dos casos. Seres que têm 3 olhos, 2 olhos aqui na testa, não temos isso, entende? A vida no universo, pelo menos aquela que nos alcança nos nossos contatos com eles, a vida é muito semelhante a nós. E isso, eu acho que é o pulo do gato, Cambota. Eu acho que é o pulo do gato, entende? Eu fico pensando, peraí, para que o ser humano fosse o que o ser humano houve condições
de atmosfera, enfim, geológicas da Terra que nos levasse a ser como somos. Achar que isso tem acontecido em tantos outros planetas do universo, esses que estão mais avançados, que têm máquinas que os permitem virem até a Terra, é uma coisa um pouco improvável. Mas, no entanto, é a evidência, é o que nós temos. Deixa eu levantar uma questão que eu adoro levantar, que é, a gente comemorou 500 anos do descobrimento do Brasil, da América, enfim. Aí chegaram... O que é esse descobrimento? O encontro de um povo muito mais avançado, que eram os europeus, com os indígenas primitivos. Só que eles se encontraram e se reconheceram, que eram todos humanos, são da mesma origem do primeiro Homo sapiens que veio desde a África, ok, e veio percorrendo o mundo, certo? Você já parou para pensar que em um outro planeta alguém pode um dia estudar o descobrimento do planeta Terra e por que a gente é parecido? Porque a gente pode ser a origem mais ou menos da mesma vida. E eles descobriram nós que somos seres humanos inferiores perto deles, que era a mesma forma que os europeus viam os índios. Algum extraterrestre pode vir ao planeta e falar assim, eles são inferiores, mas nós descobrimos eles, e hoje eles estão modernos, como o Brasil hoje é um país moderno. Se existe globalização hoje, e o mundo é tão parecido entre todos os países, quem sabe não pode existir uma galaxização e a gente ficar mais parecido com outros planetas, enfim. Vou jogar essa ideia aí para a pessoa não dormir, né? A história do Anunnakis, Jeva, conta para ele, porra. Oi? A história do Anunnakis é exatamente... Então, os Anunnaki, aí é o seguinte, a gente tem um clash aí. Os Anunnaki são os deuses sumérios. O Anunnaki, em sumério, significa aqueles que do céu desceram à terra. Os Anunnaki teriam sido deuses no sentido em que eles eram seres especiais, mais avançados do que a gente. Eles eram extremamente avançados em engenharia genética, e eles teriam encontrado uma raça humana aqui na Terra meio simiesca, ainda meio macaca, e transformado com engenharia genética numa raça mais avançada. Essa é uma das teorias para o surgimento da Terra, porque eu, particularmente, eu tenho uma formação científica, né, química orgânica. Eu não acredito que desde daquela sopa, você tinha sopa, aquela geleia, sopa primordial, geleia, sopa e geleia é uma coisa muito parecida, gelatina também, mingau também, mas a sopa primordial, entende? Em que os organismos eram unicelulares, tinham uma única célula. De lá para cá, em não sei quantos, 160 anos, 150 anos, tenha se transformado numa criatura de 130 milhões, de 3 trilhões de neurônios. Não dá para conceber isso. É uma intervenção. A edição da revista UFO de outubro, por sinal, ela fala assim, nem criacionismo, que é a ideia de que Deus criou o ser humano, nem evolucionismo, que é a ideia que o ser humano evoluiu a partir da sopa primordial, mas intervencionismo, ou seja, a intervenção de seres mais avançados na Terra. Nós não vamos fazer a mesma coisa? Pensa bem, hoje tem um maluco aí chamado Elon Musk. Esse cara, ele olha ao mesmo tempo pro futuro e, ao mesmo tempo, a conta corrente dele. Ele está querendo ganhar dinheiro com a exploração espacial, claro, mas ele também é um visionário, né? Que quer colonizar Marte, ou terraformar Marte, transformar Marte numa espécie de planeta Terra e colocar vida lá. Ele está querendo isso. Agora, pense, daqui mais uns 100 anos, nós vamos ter quantos Elon Musks da vida por aí que vão levar o ser humano para outros planetas, porque já que os países, os governos provaram ser incapazes disso,
tem que ser pela iniciativa privada. E a iniciativa privada são esses caras aí, o Jeff Bezos, da Amazon, esses poucos aí que têm todos os trilhões de dólares na conta, eles vão levar a gente para outros planetas. Nós vamos encontrar planetas lá para frente que têm uma vida assim muito primordial, muito pobrezinha, os caras vivendo na caverna, comendo carne crua, picanha crua, porque ainda não conseguiram descobrir o fogo, sei lá o que. Nós não vamos ter a oportunidade, claro que vamos ter, de entrar nessas civilizações e de promover um avanço nessas civilizações. E como é que nós vamos ser vistos por elas? Deuses. Anunnakis. Os deuses que do céu vieram à Terra. Somos nós, aqui 100 anos, e vamos entrar na vida desses caras e transformar a vida desses caras. Vamos chegar um dia a isso aí. Essa deve ser a história do desenrolar da humanidade. Cara, eu queria ficar falando sobre Anunnaki. O tema do show da minha banda, da Nocturnal, atualmente é Anunnaki e tudo mais. Mas, Pô, mostra lá. olha, isso Anunnaki em Marte. Olha que legal. Antes de virem à Terra, os Anunnaki construíram uma civilização em Marte. Explodiu a Terra. Aí. Eu preciso ler esse livro. De quem é? Bom, já viu. Esse é do Mike Bara. Mike Bara. Tem um outro aqui. Deixa eu só. Tem Van Ted, um baita livro. Baita livro. Desculpa, Gerardo. Deixa eu só mandar uma pergunta aqui pro Cambota, do pessoal da Clash Bulldogs. Da Clash Bulldogs. Você manda aí? Mano, sim. Perguntaram aqui quais são suas inspirações para as composições da sua banda. Cara, eu acho que eu vou reforçar, cara. Na verdade, não são inspirações, são observações. Sempre que você vai escrever uma música, você mais observa do que se inspira. Agora, eu entendi também que a pessoa tenha perguntado assim, quais são os sons que inspiraram a banda. Cara, e é tudo muito, muito eclético. Porque eu realmente tenho um gosto muito eclético de música. E eu sempre gostei muito de música divertida. Eu sempre gostei e achei muito engraçado como se constrói uma música bem-humorada. Mesmo com bandas que não... Dou um exemplo, Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica não é de uma banda de humor, certo? Mas ela é uma música muito bem estruturada dentro do humor. Se você pegar como roteiro de humor, ela é muito bem estruturada. Mutantes tinha uma coisa muito legal também, que era um tipo de humor, sabe? Porque existem tipos. Existe uma coisa mais... Pode ser mais drástica, mais sarcástica, sabe? Secos e Molhados era muito bem humorado. Eu não tô falando, é por isso que eu tô falando, eu não tô dando exemplo só de Mamonas, por exemplo, que é uma banda de humor, ou de Premeditando Break, que é uma banda que me inspirou muito, assim, porque fazia um som muito bem feito com humor. Língua de Trapo, que era uma banda muito boa também. Uns gringos também que fazem umas coisas bem legais, gente que trabalhava já com comédia e humor. Eu sempre me interessei, porque você escrever uma piada não é fácil. É muito menos intuitivo do que parece e muito mais matemático do que parece, assim. O humor é matemático, sabe? Então, você precisa estudar mesmo. É meio broxante eu falar isso, porque as pessoas acham que a gente é uma pessoa engraçada, sabe? E os grandes comediantes que eu conheço, eles não são pessoas engraçadas. Alguns são, tipo Rafa Portugal. Rafa Portugal é o cara mais engraçado que eu já conheci. Certo? Mas eu te dou um exemplo. O Rodrigo Marques, lá da Culpa do Cabral, ele tem o melhor stand-up do Brasil. Falo sem medo de errar. Sem medo de errar. Ele tem o melhor show de stand-up do Brasil. Rodrigo Marques. Ele não é um cara engraçado. Eu venho aqui pra casa, a gente se diverte como um brother comum. Ele vem aqui pra casa, a gente joga FIFA. Ele não é aquele cara engraçadão que fica fazendo piada o tempo inteiro. Não é mesmo. Sabe? Só que é um cara estudioso. Porque é um cara que foi atrás da melhor forma de fazer comédia. E dentro da música é mais ou menos a mesma coisa. Existe uma galera que faz isso muito bem, mas você precisa compreender e quebrar essa estrutura. Saber como é que você coloca dentro de um acorde, dentro de uma sílaba tônica, uma piada para que ela realmente fique engraçada. Então, a gente
acreditem, a gente observa e estuda isso. Muito Demais. legal. Ó, inesperado, hein, meu? Galera, vamos, obrigado, Tosh Bulldogs. Vamos para os finalmente aqui. Obrigado pela presença de todos. Uma pergunta para cada um. Eu queria ficar Uma só? eternamente. Uma para cada um. Nossa, difícil. Deve ter muito mais. Nossa, tem umas muito boas aqui. Bom, vamos lá. A pergunta da Fernanda, ela perguntou assim, professor, no documentário Data Limite é mencionado que a atividade alienígena mais intensa toda vez que acontece algum tipo de teste nuclear. Houve algum aumento de manifestação nesses tempos de pandemia? Não houve nada de diferente nos tempos de pandemia. Hum. O que nós havíamos, ou temos testemunhado, observado, registrado antes, permanece agora. Houve uma diminuição no número de avistamentos, mas isso é devido ao fato de que as pessoas estão em casa. Então, trancadas em casa, elas não estão olhando para o céu, não estão vendo nada. Agora, a tua primeira afirmação é de que sempre que houve um teste nuclear, sim, isto, quando houve uma atividade nuclear em algum lugar do planeta, em especial nos Estados Unidos e, evidentemente, na União Soviética, na ex-União Soviética, sim, sempre houve um aumento de atividade de avistamentos ufológicos. Inclusive, houve casos de quedas de naves, como no caso Roswell, em 1947, na cidade de Roswell, onde havia o primeiro depósito do mundo de armas nucleares. As bombas que foram jogadas sobre Hiroshima e Nagasaki, elas partiram de Roswell. E onde que você espera que aconteça um acidente e que caia uma nave? Onde você espera, por exemplo, que aconteça um acidente em que dois carros se choquem numa cidade? Onde tem maior atividade de carros, onde tem maior tráfego de carros. A mesma coisa aconteceu em Roswell, porque havia uma grande intensidade de avistamentos de discos voadores, e um deles fatalmente caiu e foi resgatado pelos militares norte-americanos. Demais. Não, obrigado. Bom, tem mais uma pergunta aqui pro Cambota agora, do Lucas Victor Franco. Você acha que o humor de televisão mudou muito após a culpa do Cabral? Deu uma nova repaginada no formato de humor? Cara, eu não acho, não. Eu acho, inclusive, o humor da televisão tem que ter muito cuidado para não ficar atrasado, cara, porque o humor tem evoluído muito, e essa moçada que vem com humor novo na internet, eu admiro muito, por exemplo, uma galera que faz coisas que eu não sei fazer, tipo o Whindersson, que sabe conversar com uma câmera para a internet. Eu não sei fazer isso, sabe? Eu brinco, eu sou um senhor, me respeita, eu não sei fazer essas coisas. Mas eu admiro muito quem faça. Eu vejo, por exemplo, tem um menino que... Pô, eu vou me esquecer o nome agora do menino, é uma sacanagem. Tem um menino que faz TikTok. É um humor, cara, que eu não sei fazer, assim, e ficar ridículo eu fazendo, sabe? E a televisão precisa se antenar para ela não ficar engessada e dentro de si mesma, sabe? Dentro da própria televisão. Eu sinto que a Globo está tentando dar uma repaginada, vai acertar e vai errar, como todo mundo, o Comedy Central também. O Multishow não me parece muito a fim de mudar o seu conceito de humor, que eu, particularmente, isso é só uma opinião, tá? Pelo amor de Deus, eu, particularmente, acho antigo. Agora, sinto que provavelmente é a internet quem vai mudar a televisão dessa vez, nesse quesito. É a internet que vai, porque a culpa é do Cabral, é sim um movimento muito mais internetico do que televisivo. A gente traz para a televisão algo muito mais próximo do que as pessoas veem nos stories, ou nos vlogs, ou nos vídeos de stand-up de cada um dos humoristas ali, do que estava acostumado a ver dentro da televisão. É claro, aos amantes da comédia, vamos chamar de clássica, como A Praça é Nossa, Escolinha do Professor Raimundo, existe o amante disso. E eu acho que para conquistar a molecada que está vindo aí, ou a televisão dá uma rebolada, ou o TikTok vai ganhar. Bom, é isso aí.
Galera, queria ficar com vocês eternamente. Tem uma pergunta aqui. Não, não é minha, não. É da sua mãe. Da minha mãe, literalmente. Isso. Essa pandemia não teria vindo de um outro planeta através de um ET? Dona Maria. Essa pandemia é bem terrestre. Ela falou uma coisa muito legal. Quer ser abduzida também. Ela falou, quero ser abduzida. Ô, mãe, obrigado. Essa pandemia é bem terrestre e ela é bem fabricada. Ela não tem nada de natural, não tem papo nenhum de que alguém tomou sopa de morcego. Isso é conversa fiada. A pandemia foi fabricada na China e foi jogada na cabeça de todos os países do mundo para destruir a nossa liberdade. Tanto que os países até hoje estão com problemas seríssimos. Eu moro em Curitiba nós tivemos 400% de aumento no número de casos em um mês. A China, já desde abril, não usa mais máscara. Por quê? Se eles fabricaram o vírus, eles têm um antídoto. Tá? O vírus é completamente fabricado. A segunda onda é fabricada. Tudo isso é fabricado com interesses escusos de colocar o mundo aos pés, de joelho, com relação à China, para que a China possa dominar e expandir, ou pelo menos, se não dominar, expandir os seus tentáculos pelo mundo afora e lucrar com isso. Basta ver que ao longo desse ano, em que nós tivemos as bolsas de valores do mundo inteiro em baixa, a China teve a sua bolsa de valor, as suas unidades de bolsa de valor em alta ou estabilizada. Nossa, e com essa... Para fechar... Tem nada de ET nisso. Tem de malvadeza, de sacanagem, de sujeira. Fica esse... Essa é a verdade. A gente termina o programa hoje, então, um assunto que renderia outro programa, que é um assunto Fica esse boa noite do William Bonner aí para você. Eu queria agradecer, quero ainda, demais. Vou agradecer essas presenças ilustres. Obrigado a ambos por terem arrumado um tempinho em vossas agendas aí, concorridos. Cambota, estaremos aqui no seu show, hein? Já vou até... Sábado, 10h30, Teatro D, aqui na Vila Olímpia. É naquele... É ali onde... É na João Cachoeira com a JK, saca? Sim. Tem um extra ali. Ali tem um teatro. Lindo, aliás. Apareça, são meus convidados. 10h30 da noite, sábado. Tô com inveja disso, eu moro em Curitiba. Não tem problema. Quando eu for a Curitiba, serás meu convidado também. E você será o meu também. Faço questão de fazer o que eu faço de melhor, além de ufologia, que é uma moqueca para você. Mas já fechou. Quando me ganha pela barriga, aí já era. Que alegria. Tá magrão demais. Thiago, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Cambota, sou seu fã. Esse foi um presente que o Thiago me deu, de poder dialogar com você. Quantas vezes eu passo a madrugada te assistindo? A culpa é do Cabral. Envelhece. Para mim é uma honra ouvir isso e emocionante também, porque eu sou seu fã há muito tempo, é um assunto que sempre me interessou, sempre te acompanhei, fiquei muito feliz no dia que te conheci lá, então prazerzão, queria mesmo agradecer o Thiago também, o Daniel também, e a galera que está escutando, a galera que está assistindo, muitíssimo obrigado, muito legal o papo, obrigado, gente. Uma noite inesquecível, muito obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado, a gente se vê logo mais. Galera, semana que vem tem mais Boa Noite com a Filosofia. Obrigado novamente à nossa equipe técnica. Obrigado a todos vocês que nos ouviram até agora. Um beijo no coração e a gente se fala. Valeu. Beijo, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.